Galera, no vídeo de hoje nós vamos explorar um orçamento limitado de R$3.000. A ideia aqui é que você consiga extrair a melhor performance possível com um valor limitado a R$3.000. Mas já adianto pra vocês, tá? Esse computador aqui ele vai custar menos do que R$3.000. O orçamento na data que eu gravei esse vídeo tá dando R$2.924, ou seja, poderia ser facilmente um computador de R$2.900, dependendo da promoção que você pega ali. A ideia dessa máquina é possibilitar que você rode games como COD Warzone, PUBG, CS2, Fortnite, mas também jogos buscando uma qualidade de imagem maior, jogos de modo história. Por exemplo, acabou de sair Hellblade 2, você poderia jogar o Hellblade tranquilamente, por exemplo, nessa máquina, entre outros diversos jogos. Nesses vídeos aqui, eu trago o orçamento completo. E depois que acabar a estreia desse vídeo, você vai poder encontrar todos os links lá embaixo na descrição. E sinta-se à vontade para você fazer alterações nessa configuração aqui. Às vezes você não gostou do processador, tem um pouco mais de grana, quer pegar um melhor? Você pode pegar um melhor. Às vezes você não quer a placa-mãe que eu coloquei aqui, porque você quer o Wi-Fi, por exemplo, você pode alterar e colocar uma placa-mãe com Wi-Fi, mas saiba, cada alteração que você faz aqui, você vai ter mudanças no seu orçamento. Às vezes você vai acabar gastando um pouquinho a mais na parte da placa-mãe, às vezes você pode gastar menos economizando em um outro hardware também, então a escolha fica ao seu critério, tá bom? E se você tem dúvida de alguma faixa de orçamento, comenta lá embaixo. Júnior, eu quero que você grave um orçamento de PC limitado até R$2.600, por exemplo, ou qualquer outro valor. Comenta lá embaixo, os que tiverem mais likes e mais comentários, eu vou trazer aqui pra você. Então bora conhecer essa máquina. Vamos iniciar escolhendo a nossa plataforma. E a plataforma que a gente vai escolher para essa configuração aqui é a plataforma AM4. A plataforma AM4 é uma plataforma que é muito longeva, tem 8 anos já no mercado, e ela tem uma centena ou 2 centenas de processadores disponíveis no mercado para você escolher. Claro que nem todos hoje faz sentido você estar colocando na sua configuração. O processador que eu vou recomendar aqui para vocês é um processador que sai num custo-benefício interessante e ele atende os requisitos de boa parte dos jogos, o suficiente para você conseguir garantir no mínimo 60 FPS dentro desses jogos, tá? Claro que vai depender da sua placa de vídeo empurrar FPS, mas essa aqui eu te garanto que ela vai rodar com bem mais de 60. O processador é o Ryzen 5 4500. Ele é um processador que ele tem 12 threads, tem um clock ali na casa 4.1 GHz, tem uma boa performance para a placa segmento intermediário para baixo. Júnior, mas eu poderia estar pegando com esse orçamento, por exemplo, um Ryzen 5 5500. Não, tá? Dentro desse valor de orçamento não cabe, infelizmente. Acreditem, eu tentei. Agora, se você estiver falando de diferença de performance entre eles, eu já tenho um vídeo aqui no canal, tem mais de 100 mil visualizações, onde eu coloquei lado a lado i3 4100, na verdade Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500 e Ryzen 5 5500. Ali você pode comparar e você vê a diferença entre o 5500 e o 4500, tá bom? A diferença entre eles existe, porém não é uma diferença gigantesca. E olha que nesse teste eu fiz com uma RTX 3080, que é uma placa muito mais forte do que a placa que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui. Quanto mais fraca a placa de vídeo, menor vai ser essa diferença, obviamente. Na 3080 a diferença já foi pequena, mas sinta-se à vontade, assiste aquele vídeo, eu vou deixar até o link lá embaixo pra vocês. Assiste aquele vídeo e olha se faz sentido pra você, ou às vezes faz sentido você fazer um upgrade, gastar uns 100, 200 reais a mais e colocar um Ryzen 5 5500. Casando com a proposta do nosso processador, que é um processador mais de entrada, a gente vai colocar uma placa-mãe também, foco mais de entrada. A placa-mãe que a gente vai colocar aqui é uma A520M modelo DX, tá? Da Mancer. A placa-mãe lançamento no chipset de entrada A520, suporta M2, 2 slots de memória, vai suportar com sobra o nosso processador, tem as conexões ali padrões pra gente colocar os nossos headset, mouse e tudo mais. Na memória RAM, nós precisamos de no mínimo 16 GB nessa configuração. Tem gente que ainda insiste em tentar colocar 8. Vou ser bem sincero pra vocês, tá? Uma máquina com 8 GB, ela até vai rodar alguns jogos ali, mas você vai ficar muito limitado. Vai ficar muito no limite mesmo. Qualquer coisa que você abrir, qualquer update de Windows que tiver ali por trás, já vai estragar a sua experiência dentro do jogo. Daí você vai ter que esperar aquilo lá terminar de jogar decentemente. Claro que no momento de sufoco, onde você precisa economizar, às vezes você colocar 8 GB para daqui 2 meses, por exemplo, quando sobrou a graninha, você colocar mais 8, pode fazer sentido. Mas eu recomendo fortemente você já monte ela com 16 GB. De preferência, 2 pentes de 8. Então nesse setup eu vou utilizar 2 módulos de memória. O modelo de memória que eu vou utilizar aqui é a Banshee da Mancer de 8 GB. A latência dela é bem boa para Ryzen, que é a latência 16, e a frequência é 3.200 MHz. Recomendo você colocar essa frequência com essa latência, sai num custo muito bom e vai atender todas as necessidades do nosso computador. Apesar de ser uma máquina com foco de entrada, você colocar um HD hoje é você perder performance em vários jogos, perder estabilidade. Então SSD não se tornou mais um luxo, mas sim uma necessidade para games. Hoje você consegue colocar um SSD M.2 na maioria dos casos por preços similares ou iguais a SSDs no padrão SATA. Basta sua placa-mãe ter uma conexão M2, e a nossa tem, então tá compatível. E é extremamente recomendado que você coloque esse SSD, nem que seja numa capacidade menor, pelo menos para ter um jogo ou dois ali e o sistema operacional. Os jogos que você mais joga
tá ali dentro, pelo menos para você dar um boost nele. Tem um HD paradinho em casa? Coloca ele lá da máquina. Não coloca como principal, você vai perder performance, você vai perder estabilidade, mantendo um HD na sua configuração. O SSD que eu vou colocar aqui é o Pichau Hover de 512 GB, ele é M.2, entrega uma boa velocidade. Além disso, né, deixa a máquina mais clean, você não precisa instalar nenhum cabo ali, fica tudo bonitinho na configuração. SSD é um uso muito pessoal, então vai depender muito da sua demanda. Se você tem muitos jogos, filmes, muitas coisas baixadas na sua máquina, às vezes um SSD de 256 dá. Tem um operacional, o Streamlabs OBS se ele quiser streamar, e mais o CS2 ali, vai até sobrar espaço. Mas tem gente que coloca 5, 6, 7, 8 jogos instalados na máquina ao mesmo tempo. Fonte de alimentação, muita gente erra nessa parte, às vezes coloca 750, 700, 650 para uma máquina de entrada. Faz sentido se você já tem desenhado o upgrade que você quer lá na frente e você sabe que esse upgrade vai necessitar de uma fonte. Eu vou escolher uma fonte Thunder de 500 watts da Mancer, é uma fonte que já saiu teste lá no TechLab pelo Ronaldo Boassali, tem live lá no canal dele testando, uma fonte confiável que dá para você utilizar no seu computador e ela vai garantir a estabilidade, energia limpa para o seu computador e também que a sua configuração vai ser full suportada por ela, tá bom? Numa fonte como essa, você depois poderia trocar processadores tranquilamente. Eu quero colocar um Ryzen 5 mais top, um 5600, por exemplo. Pode colocar que vai suportar, tá? A diferença de consumo é mínima entre um processador e outro ali, não vai influenciar tanto na fonte. Placa de vídeo, se quiser trocar também, Júnior, eu quero pôr nessa máquina, eu troquei o processador para um 5600, eu quero pôr uma 4060 Ti, suporta? Suporta. No gabinete, pessoal, eu recomendo que você escolha primeiramente pelo seu gosto pessoal, né? Porque às vezes ele vai ser o gabinete que vai ficar na sua mesa, então ele é a parte estética do seu setup, então é importante que você coloque algo que lhe agrada, senão você vai ficar olhando todo dia para aquele negócio que você não gostou, que você não achou bonito na mesa. Então é melhor você colocar um gabinete esteticamente que acha bonito, que fica legal, mas também é importante você seguir algumas regrinhas, tá? Eu acho interessante para uma máquina gamer que você escolha um gabinete que tem uma ventilação frontal, pelo menos, para você puxar o ar fresco para dentro do gabinete. No caso aqui, esse Goblin V2, ele tem a frenteirinha com ventilação, que você coloque no mínimo, duas ventoinhas, tá? Tem que ter no mínimo uma na frente e no mínimo uma na parte de trás. Felizmente, você montar uma configuração com um gabinete, como esse aqui, por exemplo, um Goblin, hoje não sai tão caro, tá? Um Goblin como esse aqui, V2, você vai encontrar próximo de R$200 no site da Pichau. E ele já vem com ventoinha, inclusive, ele tem 3 ventoinhas com LED RGB na parte da frente, que já ajuda bastante. Mas dá para economizar mais, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar o gabinete da Mancer Kevlar, tá? Kevlar, ele também tem a frente inteirinha tipo mesh, também tem PSU cover, tem lateral de vidro, ele não é branco, ele é na cor preta e ele já vem com 3 ventoinhas de fábrica também. Esse vai custar menos de R$150, um airflow muito bom para sua máquina, uma boa ventilação e um gabinete esteticamente bonito sem você precisar gastar muito. Então é uma opção que eu escolheria facilmente para esse setup. E agora chegou no item mais difícil da gente escolher, porque ele é, eu diria que o coração da máquina, que vai bombar os FPS ali pra gente, sabe? Que é a placa de vídeo, né? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma RTX 3060 Ti. Nesse orçamento não cabe uma 3060 Ti. A opção que eu dou por colocar nessa configuração é uma RX 6600 da AMD, 8 GB. Essa placa de vídeo ela é suficiente para rodar os jogos em Full HD com qualidade alta a mais de 60 FPS. Raras exceções se você vai precisar ativar um FSR para alcançar uma boa taxa de FPS. São raras mesmo. Vou te dar um exemplo. Vai ativar um Ray Tracing no Alan Wake 2. Situação bem específica, né? Uma placa já segmento de entrada, você vai ativar Ray Tracing ainda no Alan Wake 2. Não vai ficar tão legal a experiência. Vai ter que ativar um FSR, né, no modo qualidade ou no modo performance. Você tem que explorar um pouquinho mais para você alcançar taxas maiores de FPS, porque você está rodando com Ray Tracing uma placa de entrada. Nem recomendaria você fazer isso, tá? Isso vale para 3060, para 4060, para várias outras placas. Tem outras opções que você poderia escolher além da 6600? Tem, porém ela não entrega o mesmo nível de performance da 6600. Então eu acho melhor você ir de 6600. A outra opção seria você ir de 1660 Super. A 1660 Super não é tão boa quanto uma 6600. Teria a opção de você ir de 3050 de 6 GB. Também não é tão boa como uma 6600. E de vez em quando, por uma diferença de R$200, R$150, você encontra a 7600. Aí sim, é uma opção bem superior e muito melhor. Se você achar por uma diferença de R$200 ali e você tem esse dinheiro para poder colocar na máquina, vista, a 7600 ela é muito melhor. Ela em vários casos ela consegue até bater em uma 4060. Ela briga com a 4060 em maioria dos jogos, mas em alguns casos ela consegue ganhar por uma margem até. Uma placa relativamente poder de fogo para FPS um pouco mais elevado. Mas voltando aqui para dentro do orçamento de R$2.900, dentro dos R$2.900 você consegue colocar tranquilo uma 6600. Eu nem tô considerando promoção de live nem nada. É preço que você encontra hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo no site legal. Pode ser que no dia que você vai comprar vai estar até mais barato, às vezes pode estar algum item mais caro, mas não vai fugir muito de R$2.900 o orçamento dessa configuração, beleza? Pessoal, se esse orçamento te ajudou a escolher a sua próxima máquina, se te ajudou a te dar um direcionamento para você escolher a melhor configuração, até R$3.000, essa teve uma margem boa, né? Ficou ali na casa dos R$2.900,
comenta lá embaixo, tá? Deixa um feedback lá embaixo pra gente, comenta também outros pedidos de orçamentos que vocês querem ver aqui no canal, lembrando que o link de todas as peças eu vou deixar lá embaixo na descrição. E caso já tenha uma máquina igual, semelhante, montada no site da Pichau, eu vou deixar o link montadinho lá embaixo para vocês também, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreve no canal da Pichau. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.